no nosso momento de fé de hoje, eu quero trazer para você, primeiramente, uma pergunta. Você que fez autoescola, você se lembra aí de alguma regrinha que você aprendeu lá? Olha, eu lembro e eu vou compartilhar com você uma delas aqui, que eu utilizo muito no meu dia a dia. Isso mesmo. E uma regra de trânsito no momento de fé, como é que é isso? Vem comigo que eu vou te explicar. Olha, parece estranho, mas não é não. A gente que tem a nossa fé muito aguçada, a gente que coloca a nossa fé em prática, a gente que tem uma vida espiritual aí mais intensa, tudo que a gente olha, a gente consegue tirar uma lição, consegue tirar ali um aprendizado para a vida, para o desenvolvimento pessoal e espiritual também. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, algo que eu aprendi lá quando eu fui tirar minha carteira de motorista, quando os professores estavam ensinando lá a parte de legislação, né, que é um terror para muita gente. Ela falou uma frase, eu acho que a professora Regina, se eu não me engano, um beijo para ela. Ela falou o seguinte, olha, tem uma regra no trânsito de que o maior protege o menor. É isso mesmo, exemplificando, uma carreta protege um ônibus, o ônibus protege a van o carro a moto o pedestre. Tá vendo aí a proporção de tamanho? Por que isso? Porque o maior, você pode colocar assim, ele tem mais poder do que o menor, ele tem mais até letalidade do que o menor. Então, uma regra básica para um trânsito tranquilo, um trânsito amigável, é que o maior protege o menor. E nunca o contrário, por conta dessa disparidade de força e tamanho, né? Enfim, o que eu tenho para trazer com isso? Olha, todas as vezes que eu observo alguma intriga, alguma dificuldade na vida, eu paro para pensar. Vamos colocar aqui qual que é o tamanho do conhecimento de alguma pessoa com relação a outra. Qual que é o tamanho de autoridade de uma pessoa com relação a outra? Qual que é o tamanho de influência de uma pessoa com relação a outra? E por aí vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós tivermos a consciência do tanto de conhecimento, de poder, de autoridade, de autonomia, de eficiência que a gente tem com relação ao outro, e a gente entender essa regrinha que quanto mais eu tenho, quanto mais eu sou, eu tenho que proteger quem não tem e quem não é, a gente evolui muito mais, a gente vive uma vida muito melhor. E isso é sim experiência de fé. Quando você se dá conta do que você tem, do que você é, e você passa a ter um olhar de misericórdia para quem está numa posição menor diante de você, você passa a não olhar ela como uma inferioridade, né, mas com misericórdia para que haja proteção. Então essa regrinha de trânsito, ela é muito interessante para que a gente possa exercer o nosso cristianismo, a nossa vida, a nossa urbanidade em sociedade. E mais interessante que tudo isso aí é que, biblicamente, a palavra de Deus também traz algo em torno disso, em torno de maior, menor. Jesus Cristo, ele disse certa vez para os discípulos que estavam disputando lugar, e Jesus disse, olha, quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser servido, sirva primeiro. Então isso tem muito a ver com o nosso momento de fé de hoje, tem muito a ver com aplicabilidade prática na nossa vida, e eu deixo isso aqui para você. Lembre-se sempre da palavra de Deus e da regrinha básica de trânsito, que o maior protege o menor, e seja lá o tipo de tamanho que você tem aí com relação a outra pessoa, não no tamanho literalmente falando, mas no conhecimento, naquilo que você tem de melhor, você vai se utilizar disso para proteger uma pessoa que não tem, você vai se utilizar disso para defender uma pessoa que não possa, você vai se utilizar disso para abençoar uma pessoa que você pode fazer isso. Tá joia? Que Deus assim abençoe você, que você possa entender no profundo o que isso quer dizer, e que você possa ser um aplicador dessa regrinha,
que o maior protege o menor. Que assim Deus te abençoe, em nome de Jesus.